Quando você fica muito tempo em casa, principalmente na pandemia, a primeira coisa que bate é o tédio. E não dava pra conviver com ele por muito tempo. Embora eu me lembro muito bem que naquela época a gente só achava que era 2 semanas. E nisso veio aquelas explosões de nicho do TikTok. E aqui eu acabei me apaixonando e fissurando. Obviamente foi a dedicada pra livro, que é mais conhecida como BookTok. Tinha tanta indicação de livro bom. Eu lembro que teve uma época, que eu acho que foi, tipo, metade de 2020, que eu li em um mês, batidão, vários livros. Eu, tipo, pegava e lia. Era uma das únicas coisas que eu fazia. Eu tinha até um caderninho onde eu anotava muito bem, tipo, qual que era o nome, as coisas, sabe? Os 5 estrelas, blá, blá, blá. E se eu não me engano, eu tinha lido 19 livros naquele mês. E foi o mês que eu mais li na minha vida. Como tinha muita pessoa falando sobre livros específicos, ocorria muito de, tipo, a pessoa vender aquele livro errado. Errado. Pera, deixa eu te explicar melhor. Lembra de Príncipe Cruel? Que foi, tipo, um dos livros mais falados daquela época. Então, quando eu conheci Príncipe Cruel, se falava muito do romance. Julie. Sei o nome da protagonista. E Cardan, todo mundo falava muito deles. Era um romance muito lindo, muito eminist lovers. E eu tava na pretensão de ler, achando que eu ia dar de cara com um romance maravilhoso. É uma fantasia mais pro lado romântico. E aí, o que aconteceu? Eu lembro muito bem que uma amiga minha leu na época. E ela falou, amiga, você não vai acreditar. Eu tô na parte que ele meio que chuta areia. E eu, como é que é? E ele meio que chuta areia na comida da minha... Oi! Meu, você pode mexer com tudo. Num livro você pode mexer pra me tirar do sério, pra me dar raiva, pra eu pegar uma raiva da pessoa, um ódio. Tem que mexer 2 coisas assim. O primeiro animal, não consigo. Tipo, mexer com animal, não dá. Não deu. E a segunda comida. Você quer ver eu virar aquela fera que vai... É isso aí, gente. Animal e comida. Comida é tipo, assim, quero dividir. Mas é um doce. Principalmente quando eu tô de TPM. Doce. E aí eu fiquei sabendo que ele, tipo, chutou a areia na comida. Eu não entendo isso até hoje, porque eu não li. Mas eu lembro que na época que ela falou isso pra mim, eu fiquei tão indignada. Eu fiquei, tipo, não... Que Eminist Lovers é isso. Tipo, adoro comida, gente. Podia ser tanta coisa. Podia ser até, meu, envenenou a melhor amiga. Já é grave. Mas comida, irmão. Comida! E aí eu lembro muito bem que na época eu pesquisei sobre, falando, tipo, o que era sobre o livro, na verdade? Era só romance mesmo? E aí quando eu pesquisei, e aí me apareceu que, na verdade, era uma fantasia muito bem trabalhada. O romance que tinha ali, uma migalha. Era uma migalha. Sabe aquele fundo de salgadinho que você comeu todo? Tipo, Ruffles. E no final tá aquelas migalhas. É aquilo. Aquilo ali é o romance de Príncipe Cruel pra mim. Porque pelo que eu tava vendo, tinha quase nada. E o que acabou me fazendo, que na época eu queria muito ler romance. Eu tava com uma vibe muito romance. E acabei abandonando a leitura. Eu acabei não concluindo nem fazendo. Eu comecei muito pouco. Se eu li, foi umas 5 páginas, porque eu comecei a pesquisar, porque eu tava afim de romance. Eu acabei quebrando isso na época e não voltando mais. E provavelmente pelo mesmo motivo, várias pessoas meio que deram essa abandonada em determinados livros. Também muito tinha daquela coisa de opinião divergente. Uma pessoa falava que o livro era incrível e a outra falava que era horrível. E querendo ou não, isso ainda mais que a gente tá lidando com um monte de coisa. Acho que eu não vou ler, então. Agora tinha muita gente. Eu vou ler porque eu quero ter opinião. E aí, esses dias atrás, eu me vi pegando na nossa querida Amazon e pesquisando sobre esses livros, os preços desse livro. Por que não ler agora? Será que ainda tá muito tarde pra ler os livros hypados? Bom, se tivesse muito tarde, não existiria os clássicos, né? Porque o clássico é aquele que na época... era super novo, e aí foi passando. E hoje em dia ele é um clássico. Se não fosse por isso, acho que não tem muito tempo pra livro, né? Na minha cabeça não faz sentido. E o que mais me deu curiosidade, não sei se foi um edit ou um vídeo falando sobre Trono de Vidro. E eu já li a Cotar, só que eu li os 3 primeiros livros. Eu tenho o conto e o quarto, mas eu ainda não tive coragem. Preciso dar o voto pra Nesta, porque até agora eu não gosto dela. Então eu preciso dar esse voto de mão. E ele meio que tá demorando bastante. Só que eu gosto da forma de escrita da Sarah J. Maas, então eu acabei me interessando bastante por Trono de Vidro. E outro livro que eu me interessei, que eu me lembro que era daquela época também, é aquela... Não sei se é paralelo, mas é do mesmo universo de Caraval. E é da menina Rosa. Se eu não me engano, era Uma Vez um Coração. Uma Vez... Coração? Não sei. E outra é A Canção de Aquiles. E aí eu tava vendo muito livros daquela época. Quero realmente ler. Tô realmente a fim de dar a minha opinião sobre eles. E eu fiquei assim, será que tem mais pessoas que gostariam de fazer isso também? Eu posso acabar não fazendo isso sozinha? Aí minha cabeça começou a bolar um monte de plano. E se a gente criar um grupo de leitura só com livros hypados de 2020, 2021, daquela época da pandemia? A gente sabe que tem um grande peso no BookTok. Não só no BookTok, no BookTube, no Instagram. Não sei. Mas a gente sabe que tem muito peso nesses todos os lugares. Naquela época falava de vários livros, mas eu me lembro muito bem que tinha grupo de livros selecionados que eram muito, muito, muito falados. Então eu fiquei com vontade de ler esses livros com outras pessoas.
eu vim contar aqui. Vocês gostariam de um grupo de leitura? Caso você já tenha lido esses livros, muito bem convidado a relê-los. Ou se você já leu, não quer relê-los, mas ainda quer comentar sobre eles, eu abri coisas para comentários pra gente fazer debate de leitura. Eu estou criando esse canal no YouTube agora. Eu penso muito em criar uma Twitch em breve, pra gente fazer sprint, pra gente ler. É claro, fazer essa ideia, talvez, do será que ainda dá tempo de ler Hypados de 2020? Dá certo? Então comentem o que vocês acham sobre essas ideias. Eu gosto bastante, porque eu não tenho muitas pessoas no meu ciclo que eu posso falar sobre livros, e só de ter várias pessoas falando sobre esses livros e estarem lendo comigo me deixa muito feliz. Então, eu espero que dê certo. Eu espero! É a minha primeira vez fazendo tudo isso, eu tô voltando pro TikTok, tô voltando pro Instagram, agora eu comecei o Instagram, então caso você queira ver minhas outras redes sociais. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado e vamos seguir pra um outro vídeo.